Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal. E quase 2 anos e meio depois, bastante água rolou desde que Scooter Braun adquiriu a Big Machine Records em um movimento milionário e que a princípio parecia ter sido uma grande tacada de mestre, mas que hoje a gente se pergunta, será que realmente valeu a pena ele comprar essa briga? Não só com Taylor Swift, mas com praticamente metade da indústria? Quanto vale o catálogo original de Taylor Swift agora que as suas regravações começaram a ser lançadas? Por que Scooter Braun não é mais o dono das masters da loirinha? Por que ela não aceitou comprar de volta quando foi oferecido? Por que os dois têm versões tão diferentes para uma mesma história? Por que Taylor Swift não para de vencer? E no momento em que eu estou gravando esse vídeo, ela é simplesmente número 1 em todos os principais charts da Billboard. No vídeo de hoje a gente vai trazer aqui as últimas atualizações, as atualizações mais recentes sobre esse caso que deu o que falar em 2019, que dividiu a opinião de muita gente, já que na legalidade ninguém fez nada de errado. Mas, como tudo isso se tornou, literalmente, uma batalha onde cada um jogou com as armas que tinha, Scooter com dinheiro, nesse caso, 300 milhões de dólares, e Taylor com o seu talento, trabalho e influência, o que cada um desses lados tirou de tudo isso? Antes da gente começar, só deixar aqui aquele lembretezinho de sempre de deixar o like aí no vídeo para não esquecer depois, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e vamos lá! Como eu sei que 2 anos e meio é aí bastante coisa para todo mundo lembrar e todos os detalhes de cabeça, principalmente depois de tudo que aconteceu no mundo de lá pra cá, hein? Apesar da gente já ter um vídeo aqui no canal só sobre esse assunto que a gente fez na época, vamos aqui primeiro dar um brevíssimo contexto sobre como tudo aconteceu. Taylor e Scooter já não eram melhores amigos antes mesmo da negociação envolvendo a Big Machine. De acordo com Taylor, Scooter foi conivente com diversos ataques que ela recebeu ao longo dos anos na indústria, incluindo aquele famoso caso do vazamento ilegal de uma ligação entre Kanye e Taylor, que Kim Kardashian divulgou em um dos episódios do Keeping Up with the Kardashians. Eu tenho certeza que todo mundo aí deve lembrar desse dia. Em julho de 2019, a empresa de Scooter Braun adquiriu a gravadora Big Machine Records, com quem Taylor tinha um contrato até meados de 2018, mas que após a saída da sua maior estrela, se viu sem condições de continuar atuando no mercado. Um acordo foi oferecido a Taylor para que ela mesma adquirisse as masters dos álbuns que ela havia lançado com eles, mas basicamente exigindo que ela continuasse na gravadora pelo mesmo período que ela já havia ficado até então. Só para entender essa parte melhor, Taylor lançou 6 álbuns pela Big Machine, e a partir dali, a cada novo álbum de inéditas que ela lançasse, ela poderia comprar os direitos de um dos seus antigos, totalizando ao fim de tudo 12 álbuns de estúdio. Para Scooter Braun, bastou ele chegar com dinheiro e levar. De acordo com as duas partes, tanto da Taylor quanto do Scooter, houve uma tentativa de negociação para que ela comprasse dele o seu catálogo, porém, nesse contrato também continha uma cláusula de que se ela assinasse, ela jamais poderia voltar a citar o nome dele na mídia, citar o nome do Scooter, a menos que fosse de forma positiva. Taylor recusou, já que os direitos de um artista sobre o seu próprio trabalho é aí uma problemática que já ronda a indústria há anos, e com a sua voz ela poderia trazer luz a esse assunto que já prejudicou aí tantos artistas. Paul McCartney, JoJo, o próprio Kanye West, Kesha e Prince são aí apenas alguns exemplos. Judicialmente, Scooter Braun não fez nada de errado, mas do ponto de vista ético, foi ali algo muito bem visto. Muitos artistas se posicionaram a favor da Taylor, como a Halsey, Brandon Urie, Sky Ferreira, Iggy Azalea e vários outros, mas também teve quem se posicionou a favor do Scooter, como por exemplo a Cia. O caso mais engraçado, no entanto, foi o da Ariana Grande, que postou um story apoiando a Taylor, mas apagou logo em seguida, deixou só um minutinho no ar, por motivos que eu imagino que todo mundo já consegue deduzir quais foram, né? Enfim, pra não repetir o mesmo vídeo que a gente já tem por aqui, eu vou só deixar ele linkado aqui nos cards, pra quem quiser aí dar uma refrescada na memória. Mas, o que foi que aconteceu depois de tudo aquilo e depois da Taylor anunciar as regravações dos seus discos? Gostando ou não da Taylor, uma coisa que não dá pra negar é que a voz da loirinha tem peso e quando ela fala, as pessoas escutam. Apesar dele usar um tom apaziguador durante todo esse processo e disso não ter afetado outras áreas da sua carreira, principalmente como empresário, onde ele ainda continua indo muito bem, Scooter Braun passou bem longe de sair como protagonista dessa história, e em um novo passo dado no ano passado, ele vendeu todos os direitos que ele havia adquirido do catálogo da Taylor, algo que foi noticiado pelo mesmo valor que ele havia comprado em 2019. Taylor contou que recebeu um contato da Shamrock Rhodes, afirmando que havia adquirido 100% dos direitos das suas músicas, clipes e projetos gráficos que pertenciam ao Scooter, e que eles até tentaram ali trabalhar em conjunto com ela a partir daquele momento,
Mas Taylor recusou assim que soube que o Scooter continuaria sendo beneficiado a partir desse novo acordo. Em uma carta aberta após ser contatada pela empresa que agora detém os direitos do material que ela criou, Taylor disse: "Essa foi a segunda vez que a minha música foi vendida sem meu conhecimento. A carta dizia que eles queriam entrar em contato antes da venda para me avisar, mas que Scooter Braun havia exigido que eles não fizessem contato comigo ou com minha equipe, ou o negócio seria cancelado. Assim que começamos a nos comunicar com a Shamrock, soube que Scooter Braun continuará lucrando com meu antigo catálogo musical por muitos anos. Eu estava esperançosa e aberta com a possibilidade de uma parceria com a Shamrock, mas a participação de Scooter é um obstáculo para mim. Recentemente comecei a regravar minhas músicas antigas e isso já se provou ser emocionante e criativamente gratificante. Tenho muitas surpresas reservadas. Quero agradecer a vocês por me apoiarem nessa saga." Uma perguntinha agora que eu vou deixar aqui no ar e vocês respondem. Será que existia alguma pessoa que acompanhava minimamente assim que fosse essa indústria pop que não sabia que Taylor Swift ia regravar os álbuns dela? Bom, apesar de a princípio o Scooter não ter perdido nem ganhado nada com essa transação que envolveu a Big Machine, já que ele comprou e vendeu pelo mesmo valor, a dor de cabeça dele agora, pelo visto, não é mais apenas a Taylor. De acordo com a matéria da revista Financial Times, especializada em marketing business, Scooter Braun garantiu a todos os possíveis compradores do catálogo da Taylor de que essa história de regravação era só algo que ela estava ali fazendo para conseguir mais mídia, ficar nos holofotes e ter mais streams nas plataformas, e basicamente garantindo a quem comprasse que podia ficar tranquilo que essas regravações não iriam acontecer. Bom, se a Shamrock acreditou ou não nessa fic, aí a gente já não tem mais como afirmar com total certeza, mas só de pensar que alguém ter 300 milhões de dólares para investir em algo baseado apenas em uma hipótese, meu, aí é até engraçado, né? Mas, ainda de acordo com a matéria, desde que as regravações começaram a sair, o clima na empresa começou a ficar bem pesado e alguém vai ter que dar conta desse pepino. Há rumores de que a empresa vai processar o Scooter, mas até o momento nada disso foi confirmado. Mas enquanto eles se resolvem por lá, a gente tá vendo aí a Taylor só seguindo em frente. Após muita expectativa, no dia 9 de abril desse ano, Taylor deu início ao lançamento das suas regravações, todas batizadas a partir de agora como Taylor's Version, trazendo como primeiro gostinho dessa nova etapa o álbum Fearless, responsável pelo primeiro dos seus 3 Grammys de álbum do ano, lá em 2010. Em termos de produção, eu realmente queria me manter fiel às melodias que originalmente criei para essas músicas. Tentamos fazer o mesmo, só que melhor. Mas se algo precisasse melhorar tecnicamente falando, nós mudávamos. Eu analisei frase por frase, escutei cada vocal e pensei, quais são as minhas inflexões aqui? Se tivesse como melhorar, eu melhorei. Eu realmente quis que fosse fiel ao que eu pensei e escrevi originalmente, só que melhor. Pontuou a loirinha sobre a regravação do seu segundo álbum de estúdio. Quem ouviu o disco deve ter notado que, apesar dela não ter mudado nada nas letras, na melodia e nos arranjos, a Taylor ainda assim deu ali um jeitinho de adicionar novas texturas e dar um toquezinho especial, ainda que mantendo a essência do original. E para isso é até uma curiosidade, é que ela recrutou os mesmos músicos que trabalharam com ela na versão original do disco para essa regravação. Uma novidade que pelo visto a gente vai encontrar em todas as próximas versões é o bloco de faixas inéditas, já melhor conhecidas aí por todo mundo como From the Vault, que estão sendo aí a cerejinha do bolo na curiosidade de todo mundo para conferir esses relançamentos. Com o apoio não só dos fãs, mas como da grande maioria das pessoas também, apenas no seu primeiro dia de lançamento, Fearless Taylor's Version registrou apenas no Spotify mais de 50 milhões de plays, vendendo ao longo da sua primeira semana mais de 291 mil cópias apenas nos Estados Unidos, tornando esse o 9º álbum da Taylor a atingir o topo da Billboard, e garantindo ainda a melhor semana de vendas do ano, pelo menos até aquele momento. Outro ponto que eu acho bem interessante de destacar é a forma comercial como esse novo repertório da Taylor vem sendo utilizado comercialmente. Porque eu não sei se todo mundo viu, mas enquanto a regravação de Love Story foi utilizada em um comercial protagonizado pelo Ryan Reynolds, Wildest Dreams, que foi aí um pouco antecipada por ter viralizado no TikTok, entrou como tema principal da animação Spirit da DreamWorks. Agora pensa, se naturalmente a galera tá aí querendo só escutar as regravações, se até as licenças para uso comercial e na mídia, que é aí uma outra grande forma de monetização de um repertório, as novas versões são as que estão tendo aí a prioridade, o que é que vai sobrar para o catálogo original? Ninguém sabe se algum dia a Taylor vai ter ele de volta, mas enquanto isso, ela tá fazendo de forma majestosa ele cair no esquecimento.
O lançamento do Fearless, Taylor's Version, já tinha sido muito bom, mas o que a gente tá vendo agora com Red, nossa, tá aí superando todas as expectativas. Provavelmente o álbum mais cultuado pela enorme fanbase que a Taylor possui, uma boa recepção já era aí algo minimamente esperado, mas quando você abre o site da Billboard essa semana e vê que a lourinha fez moradia no primeiro lugar de todas as principais paradas que a revista contabiliza, o que só para listar, se tornando a primeira pessoa a ocupar ao mesmo tempo o número 1 na Billboard Hot 100, Billboard 200, Top 100 Artistas, Global 200, Global 200 excluindo Estados Unidos, além de Hot 100 compositores e Hot 100 produtores, é bem visível que nessa semana ninguém foi maior do que Taylor Swift. Além de quebrar um recorde que já pertencia a ela mesma com Folklore, no caso de álbum mais ouvido em um único dia no Spotify, foram mais de 90 milhões de execuções que o disco teve apenas no dia do seu lançamento. De acordo com dados da Republic Records, a atual gravadora dela, Red, Taylor's Version, ultrapassou apenas na sua semana de estreia a marca de 1.200.000 unidades vendidas em todo o mundo. Algo que eu acho que tem um valor que vai além do impacto comercial e que talvez tenha aí um peso talvez até impossível de mensurar, é a forma como essas regravações estão revitalizando toda a carreira dela, deixando tudo atual novamente e evitando que ele caia no esquecimento. Porque, por exemplo, Outwell, tudo bem que essa nunca foi uma música datada, ela não soa como uma música da época, mas a partir de agora, ninguém vai mais lembrar dela como uma música de 2012, mas sim como um hit número 1 de 2021. A própria Taylor, na época do lançamento do Lovers, citou uma grande problemática que a indústria tem de querer colocar para escanteio mulheres no pop acima de 30 anos. São poucas as que conseguem manter a sua relevância após isso e, basicamente, né, só aquelas que já alcançaram aquele status de ícone. E com essas regravações, ela não somente deu ali um aconchego para os fãs que sempre acompanharam ela, que nunca deixaram de acompanhar, como se reintroduziu para toda uma nova geração que não vou nem dizer que não conhecia ela, porque eu acho muito difícil alguém que esteja dentro do target não saber quem é Taylor Swift, mas que por algum motivo já não se conectava mais com seus lançamentos atuais. Porque, tipo, quem tem 25 anos hoje pode falar State of Grace, ou Outwell, ou Stay, 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 eram as minhas músicas favoritas na adolescência. Só que quem tem 15 anos hoje, agora vai poder falar a mesma coisa. Tudo bem que música é algo atemporal e que você pode descobrir elas em qualquer momento da vida, qualquer hora é hora. Mas eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer aqui. Consolidando seu valor não apenas com o público geral, o relançamento do Red deu uma oportunidade para uma parte da crítica especializada, que na época pegava bastante ali no pé dela, de reavaliar os seus pontos de vista sobre um trabalho que no momento em que ele saiu, alguns até chegaram a desdenhar. Mas hoje, quase 10 anos depois, com essa síndrome de autocultura sem colar mais, refizeram suas críticas sem aquela mesma pretensão de outrora. Só para citar aqui alguns exemplos, a gente tem o caso da Pitchfork, que em 2012 sequer citava Taylor na sua linha editorial, e agora deu ao Red um 8.5, e a Slant Magazine, que convidou o mesmo jornalista que fez a avaliação do Red em 2012 para fazer agora a crítica do Taylor's Version, e aumentou a sua nota de 6 para 9. Muito se fala que Taylor Swift é uma pessoa que adora criar narrativas, e tem gente que leva isso pro lado bom, tem gente que leva isso pro lado ruim, mas eu acho que nem nos maiores sonhos dela ela iria conseguir imaginar tudo que ela ia ter que passar nesses últimos 2 anos. Inclui aí uma pandemia, né, que atingiu todo mundo, bem como a venda e revenda do seu catálogo. Foram desafios que surgiram e que ela jamais ia ter como prever, né? Mas se o período de isolamento social a inspirou a criar o Folklore e o Evermore, cujas suas conquistas já falam aí por si só, Taylor transformou os limões que Scooter Braun deu a ela em uma boa limonada e abriu as portas para um novo auge na sua carreira que nem seria possível sem desse tanto de imprevisto. Ela venceu e ela sabe que ela venceu. E os fãs também, porque se não fosse por tudo isso, nunca teria tido o clipe de Outwell, essa versão de 10 minutos que ela sempre falou ainda não teria sido lançada, e as faixas do From the Vault iriam continuar literalmente dentro de um cofre. Agora, se tudo isso foi só com os lançamentos dos 2 primeiros álbuns, imagina aí no dia do 1989. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, compartilha aí com o pessoal, aquele esqueminha, beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!